Vamos orar, irmãos. Senhor, te agradecemos, Pai, por estarmos aqui na Tua casa, Pai. Te agradecemos pela oportunidade de ouvir do Teu Evangelho, Pai. O que eu te peço, Deus amado, agora como aquele que vai pregar, Pai, é que não tenha nada de mim aqui, Pai, e somente o Teu Evangelho, Pai, porque o Teu Evangelho é a mensagem mais poderosa, Deus, que existe, Pai. Nada pode detê-lo, Senhor. Então, eu me dedico ao Senhor, Pai, e peço que seja somente o Senhor. E que o Senhor abra os nossos corações, Pai, todos os nossos corações para ouvir, Deus amado, acerca do Teu Evangelho, acerca das Tuas Escrituras, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando eu cheguei hoje, aí já vieram me abordar perguntando qual filme eu falaria, né? Normalmente eu sempre falo de um filme no começo. Eu não pensei em um filme específico, aliás, eu pensei em um filme específico, mas na verdade eu queria realmente comentar mais sobre o gênero, né? O pessoal da década de 90, 80, eu cresci assistindo os filmes da Sessão da Tarde, né? Eu lembrei de um filme específico que foi o Dragão Branco. Mas a gente tem diversos filmes desse mesmo estilo. Esse filme do Dragão Branco era um filme normal de luta, em que no começo da história você já sabe o final do filme. Você sabe que no meio vai dar errado, perto do final ele vai estar apanhando bastante, e no final ele vai vir com um golpe surreal e vai vencer a luta. É basicamente essa a história do filme. A gente tem diversos filmes assim, na década de 90, 80 até hoje. Só que o que eu queria falar disso é que o que a gente tem de interessante, parando para pensar nesses filmes, é que ele é muito parecido com a vida do crente, se a gente for olhar pelo aspecto do que a gente entende das Escrituras. Por que ele é muito parecido com a vida do crente? Porque assim como a gente senta para ver um desses filmes, a gente já sabe o final, a vida do crente nós também já sabemos o final e também sabemos o meio. O meio da vida do crente é repleto de tribulações. Ele tem sofrimento, tem dor, tem dificuldade. Em alguns momentos parece que nada vai dar certo. Mas a gente tem paz, a gente tem tranquilidade, porque a gente sabe o final. Assim como a gente senta para esse filme, a gente nem fica mais emocionado no meio desses filmes. Porque a gente sabe que no final vai dar tudo certo. É diferente de um filme cult, né? Para quem gosta, normalmente termina de uma forma perturbadora. Mas esses não. E assim também é a vida do crente. A gente tem paz durante a vida porque a gente sabe que, independente do que a gente está passando nesses momentos, a gente sabe o final. Não precisa de nada a mais para a gente. A gente sabe que a nossa vida vai terminar bem, porque ela termina em Cristo. Antes de entrarmos no nosso texto propriamente dito, é interessante a gente falar um pouco do livro de Romanos, porque é um livro muito denso. É tão denso que Martin Lloyd Jones se referia a ele como assim: Romanos é uma das joias, é uma das maiores entre todas as joias. Alguém disse que em toda a Escritura, a pedra ou coleção de pedras mais brilhantes, mais reluzentes e cintilantes é a carta de Romanos. E o que dentre elas, o capítulo 8, é a gema mais resplandecente da coleção. O capítulo de Romanos mais comovente é esse, o capítulo 8. E como a gente não tem um tempo hábil para eu trazer o contexto todo do livro para a gente chegar até o capítulo 8, eu vou voltar um pouquinho, só no capítulo 7, o pastor falou algumas coisas semana passada, eu vou voltar e a gente vai iniciar falando um pouco atrás, lá no começo do capítulo 7, a partir do versículo 7. O que a gente tem, a partir do versículo 7, é Paulo começando a tratar daquele conflito interno que existe entre a carne e o espírito dentro dos crentes. A gente pode ver isso de maneira muito clara no versículo 16, 17 e 18. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero. Paulo, ele começa a tratar aqui da guerra interna que ocorre dentro da gente. O nosso espírito regenerado, ele anseia por Deus, ele anseia por estar com Deus. Nós anseiamos pelo aquilo que é justo, afinal Deus nos regenerou, Deus nos mostrou o que é certo, o que é justo. Porém, a gente encontra a nossa carne ainda corrupta, a nossa carne ainda é fruto da queda. Apesar de Cristo ter nos salvado, a nossa carne ainda sofre a deterioração presente no mundo. Isso me lembrou uma frase que ela é comumente atribuída a Martinho Lutero. Eu não tenho certeza se essa frase é dele, eu já ouvi outras pessoas falando que
que não é dele, mas eu vou me ater ao que ela diz que é verdade. A frase diz assim: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. E agora eu tenho que matá-lo todos os dias. Independente da autoria dessa frase, ela é muito real em relação ao que a gente vive. Nós fomos encontrados por Cristo. Cristo revela os nossos pecados. Ele nos salva. E agora nós temos a nova vida. Nós sabemos o que é certo e o que é errado, o que é santo, o que é justo. E nós falamos, finalmente estou livre dos meus pecados. Como naquela cena do peregrino, em que ele chega diante da cruz e os fardos do pecado dele caem. Essa é a vida que nós temos agora. Mas o que a gente se depara, assim como no livro do peregrino, a gente vê diversos trechos em que ele falha, em que ele erra, em que ele segue pelo caminho que ele não deveria seguir. Essa é a nossa vida também. Nós achamos que o velho homem tinha morrido, mas descobrimos que ele está lá, firme, nos esbofeteando, lutando contra a gente. E nós temos que matar ele dia após dia. Essa é a nossa vida. E no fim do capítulo 7, início do capítulo 8, nós começamos a ver Paulo respondendo como essa guerra se dá dentro de nós. Não como essa guerra se dá, aliás, qual é o resultado dessa guerra. Paulo diz nos versos 24 e 25 do capítulo 7: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Logo no versículo 24, ele começa a dizer: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Algo interessante que nós devemos destacar aqui é que apesar do velho homem habitar em nós, apesar do velho homem lutar contra nós, isso não é uma carta branca para que nós possamos viver em pecado, dizendo simplesmente está tudo bem. Não é como se Paulo estivesse falando, ok, vocês são pecadores, vocês ainda têm a carne presente na vida de vocês, o pecado vai atacar vocês, então tudo bem, siga a vida em pecado, porque no final está ok, Deus vai saber disso, Ele vai levar isso em consideração. Não é essa a mensagem que Paulo está trazendo. Pelo contrário, logo aqui no começo, no verso 24, ele fala: miserável homem que sou. Tamanha essa situação é ruim para nós. Tamanha dificuldade que essa situação traz. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo desta morte? É um anseio, é um desejo. Quem me libertará do corpo desta morte? É um clamor de alguém desesperado por ser livre disso, por ser livre dessa situação. Paulo deixa claro aqui que essa é uma situação desesperadora. E logo em seguida ele traz a resposta para isso, a solução a essa questão. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. E agora ele começa no capítulo 8 dizendo: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo inicia falando: graças a Deus por Jesus Cristo. Essa situação desesperadora, ela tem uma solução, e essa solução se encontra em Cristo. Assim ele inicia a resposta àquela pergunta inicial: quem me livrará do corpo desta morte? No capítulo 7, a gente enxerga esse dualismo existindo dentro do homem. Essa luta, essa batalha que existe dentro do homem. A carne contra o espírito e o espírito contra a carne. Agora no capítulo 8, ele traz essa discussão, ele tira essa discussão de dentro do homem e traz para fora, traz para o que ela gera, traz para uma parte prática, traz para a verdade que isso ocasiona no mundo. Agora já não é uma luta interna, agora é uma luta entre dois sistemas. O sistema daqueles que vivem segundo a carne e o sistema daqueles que vivem segundo o Espírito. Pois quem vive segundo a carne é escravo da carne. A situação de estar sujeito ao pecado, de entregue ao pecado, é para aqueles que vivem segundo a carne.
Mas quem vive segundo o Espírito agora é escravo do Espírito. Existe uma falsa ilusão em busca de liberdade do homem, mas o homem ou ele é escravo do pecado ou ele é escravo da justiça. Ou nós somos escravos do pecado ou nós somos escravos de Cristo. Por que eu falo escravo? Porque para todo aquele que foi salvo por Cristo, você não consegue pensar em nenhum outro tipo de vida que não seja uma vida sujeita à vontade do nosso Senhor. Ele nos salvou, Ele nos comprou e Ele nos adotou. Quando Paulo agora ele propõe esses dois sistemas, ele diz, ou você está em um ou você está em outro. A guerra que existe dentro de você, ela só é vencida ou pela carne ou pelo Espírito. Quem vive segundo a carne, ele diz no versículo 5, tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. E ele ainda diz no versículo 11, e se o Espírito daquele que o ressuscitou dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Paulo é categórico no decorrer do capítulo, ou você vive segundo o Espírito, ou você vive segundo a carne. Se eu não me engano, é no versículo 9, ele diz assim, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Isso é muito forte, é uma mensagem muito real, porque se você vive como escravo do pecado, não tem como você ser cristão. Esses momentos são aquelas horas que você para lendo a Bíblia, você para e olha para si mesmo e se pergunta, será que o Espírito de Deus habita em mim? O que tem sido a minha vida? O que a minha vida tem demonstrado? A minha vida tem demonstrado isso? A minha vida tem demonstrado que eu penso nas coisas do alto ou que eu penso nas coisas da terra? Em qual sistema eu estou? É Cristo que faz isso em nós. É somente Ele que pode nos manter pensando nas coisas do alto. Existem muitos que vão se enganar. Muitos vão viver uma vida inteira como carnais e vão colocar isso na conta da soberania de Deus, achando que está tudo bem, e não está tudo bem. Não tem como você viver uma vida carnal e ser cristão. Só existe dois caminhos, ou você está em um, ou você está em outro. E Paulo deixa isso bem claro, agora no decorrer do capítulo 8. Ele continua ampliando esse conceito até o versículo 14, de onde ele começa a abordar a doutrina da adoção. E repentinamente ele no versículo 17 traz a ideia de sofrimento. Ele diz assim no texto, se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Semana passada o reverendo Joel ele falou da impressão que esse texto traz, de como ele traz a impressão deslocada, de estar deslocado. E realmente quando eu fui lendo o texto, você chega nele e de repente você fala, como ele chegou nesse assunto do sofrimento? Mas faz todo sentido. Faz todo sentido esse assunto estar aqui, porque isso faz parte da vida do crente. E a gente vai ver como isso faz todo sentido mais para frente. Mas o que eu queria destacar aqui é que esse sofrimento não é algo que nós buscamos. Nós não buscamos o autoflagelamento, nós não buscamos subir uma igreja de joelhos para causar sofrimento a nós mesmos. A gente não procura esse sofrimento para se sentir mais santo. Falar, não, vou procurar o martírio, vou procurar ir para um país onde o cristão é perseguido, porque assim eu vou ser mais santo. Não é algo que o cristão procura. Esse sofrimento vem, ele surge na vida do cristão. Ele sempre vai acontecer, por N motivos. Talvez seja o nosso Senhor tentando nos ensinar algumas coisas que só aprendemos durante o sofrimento. Mas o principal ponto, a principal fonte da origem do sofrimento do crente nesse mundo é porque nós vivemos em outro sistema. É justamente pelo aquilo que foi dito lá antes no texto. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós pensamos segundo uma outra lógica. Com a juventude nós estávamos estudando o livro Contra a Cultura. O básico desse livro, a tese dele principal é justamente essa. A gente vive contra a cultura secular. Não tem cultura que a gente se encaixe. A gente nunca vai viver de acordo com a cultura desse mundo. A nossa cultura é completamente diferente. Nós vivemos em uma outra frequência.
a gente vive para santidade, a gente busca a santidade. E isso sempre vai causar sofrimento, seja por rejeição do mundo, seja o mundo nos rejeitando, seja o mundo nos atacando, porque nós somos santos. Seja nós renunciando às facilidades que o mundo propõe. Seja nós simplesmente sofrendo porque nós vemos aqueles que amamos caminhando em direção ao inferno. Nós sempre vamos sofrer, o sofrimento sempre vai nos alcançar aqui na terra por conta disso. Isso pode parecer triste, isso pode parecer desesperador, mas o ponto é que o sofrimento do cristão não é oposição à alegria. O sofrimento para o crente não quer dizer ausência de alegria. Não são opostos na vida do crente. Nós sofremos e somos alegres mais do que qualquer pessoa no mundo que não tenha Cristo, porque nós sabemos o final do filme. Nós assistimos todo esse desespero em paz, porque sabemos que Cristo vencerá, porque Cristo já venceu. Então, a partir do verso 17 ao verso 23, Paulo começa a falar do sofrimento do crente e do mundo criado. Ele vai falar que a natureza sofre e geme, esperando a revelação dos filhos de Deus. Mas ele não fala só do sofrimento, ele fala sobre a glória que será revelada em nós. No verso 18, ele diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Existe uma esperança muito grande no final desse filme. Existe uma esperança muito grande no final da nossa história. A gente gastou um tempo aqui falando do capítulo 7, do capítulo 8, e pode ser que as informações fiquem espaçadas, então eu vou condensar elas agora para a gente entrar no nosso texto com elas em mente. A gente trouxe a ideia que no capítulo 7 Paulo está descrevendo uma guerra interna nossa, da nossa carne contra o espírito. Então ele vai mostrar essa oposição aplicada na prática, entre quem vive segundo o espírito e quem vive segundo a carne. Logo após, ele vai apontar para aqueles que vivem segundo o espírito, são adotados pelo Pai. E ele vai apontar que essa implicação de adoção traz a participação do sofrimento de Jesus, pois a gente não pertence mais a esse mundo, nós somos diferentes. E por fim, ele vai terminar falando da promessa de salvação e glorificação em Jesus, que supera em muito qualquer sofrimento. Então a gente chega no nosso texto, nessa sequência lógica. Paulo acabou de falar do sofrimento, acabou de falar da glória futura, e ele começa dizendo: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. A primeira frase do nosso texto, ela tem um impacto muito grande sobre nós. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Paulo acabou de falar de sofrimento. Paulo não é louco. Então, logo após ele falar de sofrimento, ele fala que tudo que acontece na nossa vida é para o nosso bem. É para o bem daqueles que amam a Deus. Esse texto, ele traz um consolo muito grande, ao mesmo tempo que ele também traz um desafio muito grande. Ele consola porque quando nós estamos em meio ao sofrimento e nós lembramos dessa verdade, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Quando nós lembramos disso, nós encontramos esperança, nós encontramos alegria, mas ele também traz um desafio muito grande, porque em meio à dor e em meio ao sofrimento, também surge a dúvida, também surge a insegurança. Ao mesmo tempo que ela traz um consolo, ela traz um desafio para que nós creiamos que mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à dor, nós não fomos abandonados. Mais uma vez eu repito, o sofrimento não é oposição à verdadeira alegria. Paulo, ele tinha acabado de falar de sofrimento. E ele fala que ele fala que todas as coisas cooperam para o bem. Nós temos que ter isso firme em nossa mente. Firme de que Deus cuida de nós, independente disso tudo. Eu li num livro do John Piper e Hudson Taylor, John Piper, eu não estou lembrando o outro autor, que ele faz o livro, que é O Sofrimento e a Soberania de Deus. John Piper, no meio desse livro, ele fala algo muito forte. A mãe dele morreu num acidente em Israel,
em que uma picape bateu no ônibus em que ela estava e a mãe dele morreu nesse acidente. Ele fala que ele tem duas posições diante desse acidente em relação a Deus. Ou ele olha para Deus e acredita que Deus estava impotente olhando aquele acidente acontecer, sem poder fazer nada para salvar a mãe dele, ou o próprio Deus conduziu aquela caminhonete que acertou o ônibus onde a mãe dele estava e levou ela a falecer. Nós não temos outra opção. Ou Deus é impotente, ou Ele é todo-poderoso. Ou servimos a um Deus fraco, ou servimos a um Deus todo-poderoso. E se servimos a um Deus todo-poderoso e bom, nós cremos que tudo que acontece em nossa vida é para o nosso bem. Independente de quão duro seja naquele momento. Nós cremos nisso. Isso é desafiador. O que nós vemos exposto nesse trecho é a doutrina da providência, que é o que eu acho uma das doutrinas mais lindas das Escrituras. Segundo Berkhoff, a definição da providência é o permanente exercício da energia divina pelo qual o Criador preserva todas as suas criaturas e opera em tudo o que se passa no mundo e dirige todas as coisas para o seu determinado fim. Deus age ativamente em todas as coisas. Agora sou eu falando. É por isso que tá bonito o que ele falou, agora voltou ao normal. Deus age ativamente em todas as coisas. Nós não estamos abandonados à nossa própria sorte. Nós não estamos perdidos aqui. Alguns filósofos, algumas pessoas dizem que quem criou o mundo é uma divindade que deixou esse mundo como um relógio funcionando e foi embora, abandonou. Não. Deus sustenta cada átomo nesse universo. Nada acontece sem a supervisão, permissão e determinação de Deus. Ele é soberano em todas as coisas, de uma maneira que a gente nunca vai poder compreender. E a gente precisa ter essa doutrina firme em nosso coração. Ela é importante que nós saibamos ela. No Catecismo de Heidelberg, a pergunta 28 é a seguinte: para que serve saber da criação e da providência de Deus? E a resposta a essa pergunta é: para que tenhamos paciência em toda adversidade e mostremos gratidão em toda prosperidade, e para que, quanto ao futuro, tenhamos a firme confiança em nosso fiel Deus e Pai, de que criatura alguma nos pode separar do amor dele, porque todas as criaturas estão na mão de Deus, de tal maneira que sem a vontade dele não podem agir e nem se mover. Isso é importante para a vida do crente. Sem essa doutrina, nenhum crente vai conseguir experimentar a verdadeira alegria. E eu não estou falando que para isso você vai ter que se sentar diante de várias teologias sistemáticas, pegar as definições de Berkhoff, as definições de Orton. Não, você não é isso que eu estou falando. Você talvez não precise nem saber o nome disso. Mas você tem que saber que Deus provê tudo o que nós precisamos, que Ele é o provedor, que Ele é o sustentador, que Ele cuida de nós, que nós podemos confiar nele. E todo crente sabe disso. Todo crente tem essa confiança. O crente que não confia nisso, ele não é crente porque ele não confia em Deus. E ele criou um Deus fraco para si mesmo. Ele criou um Deus impotente que vê as coisas acontecer e não pode fazer nada. Mas nós não servimos um Deus assim. Nós servimos a um Deus todo-poderoso que cuida e rege de todas as coisas. Paulo ele continua o seu texto Paulo continua o seu texto e diz que este bem que Deus faz é para todos aqueles que o amam. E quem seriam esses que amam a Deus? Ele explica quem são esses que amam a Deus. São aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Esses são os que amam a Deus. É sobre esses que Deus exerce todo o seu bem. Mais uma vez, nós vemos aqui a ideia da providência. Por quê? Foram chamados segundo o seu propósito. O que eu quero dar um destaque é que a providência ela não fala exclusivamente acerca da provisão para a nossa vida aqui na Terra. Na verdade, o foco principal da providência é justamente esse. Aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Que propósito é esse? A salvação. Quando a gente vai olhar para
nas Escrituras, um grande exemplo da doutrina da providência, nós temos dois grandes exemplos. O de José, em que nós vemos tudo aquilo acontecendo com José, ele sendo vendido pelos irmãos, ele vendido pelos irmãos, ele chegando no Egito, prosperando na função dele, sendo preso novamente e depois aparecendo diante do faraó e se tornando governador. A ideia da providência naquele texto não é focado na riqueza que ele adquiriu para si. Esse não é o foco da providência ali. A providência ali é demonstrada no fato de que por conta de tudo aquilo que aconteceu com José, houve salvação para o seu povo, houve salvação para Israel. Aqui durante a leitura do Antigo Testamento nós vemos o outro grande exemplo da ideia de providência que está no livro de Esther. E naquele texto é categórico, é clara a providência de Deus ali. Não é a ideia de Esther se tornando uma rainha, não era essa a providência, o conforto que Esther teve a partir daquilo. É mais uma vez a salvação do povo de Deus. É mais uma vez Deus provendo a salvação para o seu povo, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio a toda a dor. Até mesmo por meio do sofrimento e da dor. Essa é a doutrina da providência. Com isso, eu quero que nós entendamos, todos nós tenhamos isso em mente, que a providência de Deus em nossa vida não é necessariamente um bem material. Isso até pode acontecer. Os pássaros, eles não semeiam e nem colhem, nunca faltou comida para ele. Os lírios do campo, eles não tecem e também não lhes faltam roupas tão bonitas que nem Salomão vestiu em toda a sua glória. Pode acontecer, Deus provê para a gente, Deus não deixa os seus filhos à mercê à fome. Mas o propósito de Deus, que não pode ser frustrado, não é porque é impossível, não existe como isso acontecer, é de nos conduzir até Ele. Deus vai conduzir todos aqueles que Ele chamou a si mesmo. Sim, nós somos os que amam a Deus, mas isso não veio de nós. Jesus nos chamou para amarmos a Deus. Este não é um chamado como um convite, não é o chamado do Evangelho que é feito universalmente, não. Esse é um chamado exclusivo do Pai. Essa palavra aqui usada é um chamado eficaz. Todo aquele que foi chamado por Deus será salvo. E vai ser esse que amam a Deus, vão ser esses os que amam a Deus. É sobre esses que a doutrina da providência está ativa, eficaz, agindo. Paulo explica isso no verso 29, dizendo: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quando Paulo está falando que de antemão conheceu, essa palavra ela é usada literalmente para falar da eternidade pretérita, dos desígnios de Deus. Esse de antemão foi realmente antes da criação de tudo. Deus já havia escolhido os seus. E não era nenhum atributo nosso, não tínhamos nada de especial para isso. Somente a soberania de Deus, somente a vontade de Deus. E esses que ele de antemão também conheceu, ele os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Quanto a isso, quanto à ideia de como Deus nos escolheu de antemão, como Deus nos predestinou para sermos a imagem do seu Filho, eu vou me valer da frase do que J. Parker disse no seu livro, não sei se alguém já leu aqui, A Evangelização e a Soberania de Deus. No primeiro capítulo do livro, a primeira frase do livro do J. Parker é essa: não pretendo ficar perdendo tempo tentando provar-lhes a verdade genérica de que Deus é soberano do mundo criado por Ele. Isso é desnecessário, pois sei que se você é cristão, já crê nisso. A tese dele é de que todo crente ora, e todo que ora, crê na soberania de Deus. Porque o ato de orar é você admitir que você não é capaz de fazer nada, mas que Deus é o único que pode fazer todas as coisas, porque Ele é o Rei do Universo. Então eu não tenho um propósito de gastar tempo nisso provando aqui por dois motivos. Porque eu sei que todo crente crê que Deus é soberano do mundo que Ele mesmo criou e porque nós somos uma igreja reformada, e isso não é tabu para a gente. Entender a ideia da predestinação, de que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, isso não é mistério para ninguém aqui. Eventualmente, talvez alguém que esteja nos visitando, e estamos abertos para conversar sobre isso. Mas o ponto que eu quero trazer aqui o que eu quero deixar de destaque aqui é algo para nós que somos reformados. Nós, os que cremos explicitamente na soberania de Deus, temos de tomar um grande cuidado
Um cuidado para não vivermos em desacordo com aquilo que professamos, com aquilo que falamos. Por que eu falo isso? Porque não é raro ver um cristão reformado se achando superior aos outros cristãos. Não é raro nós que somos de uma igreja histórica, porque, para a glória de Deus, estamos firmados numa doutrina que vem desde Agostinho, teve os hiatos na história, mas está lá desde Calvino, é parte da história da igreja. Nós relegamos isso como um mérito nosso. Nós trazemos isso com arrogância e jogamos todos os outros cristãos, que são de igrejas mais recentes, a um nível de a um cristianismo de segunda categoria. Irmãos, isso é nocivo, isso é pecaminoso. E acima de tudo isso, isso é hipocrisia, porque não tem como um cristão reformado viver assim. O cristão reformado, aquele que acredita na soberania de Deus explicitamente, a primeira coisa que ele tem em mente é que se ele crê nisso, foi porque Deus trouxe ele para isso. A grande maioria aqui, eu acredito, é de origem de outras denominações. A maioria esmagadora desse pessoal que vem de outras denominações são de igrejas que não são históricas. Muitos aqui passaram por esse momento de migrar para a teologia reformada. E eu acredito que essa foi a experiência que todos viveram. Isso foi muito real para mim. Quando eu entendi que Deus tinha feito tudo, a primeira coisa que aconteceu diante de mim foi ajoelhar diante de Cristo. Porque é isso que a teologia reformada faz, ela te humilha. Você não foi capaz de nada. O reformado tem dificuldade até de falar, eu aceitei Jesus, porque ele fica assim, não fui eu que aceitei, foi ele que me escolheu e me chamou. Então, como nós podemos ser arrogantes ao ponto de nos acharmos superiores a alguém, se foi o próprio Deus que nos trouxe esse tipo de pensamento? Foi o próprio Deus que nos salvou e que, pela vontade soberana dele, nos escolheu para estar numa igreja histórica. Mas o mesmo Deus soberano que nos escolheu, que escolheu a nós para estarmos numa igreja histórica, escolheu irmãos da Assembleia de Deus para estarem lá no meio dos índios, lá pregando o Evangelho, no começo do século passado. O mesmo Deus soberano escolheu que fosse por meio deles que o Evangelho alcançasse locais que não foram os reformados que levaram. Agora, por que ele fez isso? A vontade soberana de Deus, ela não é somente soberana, ela é misteriosa. Assim como eu não posso dizer porque ele olhou para mim, um pecador que não tinha nada para oferecer e me salvou. Eu não posso dizer o porquê que ele escolheu que eu estivesse aqui na igreja presbiteriana e escolheu que a minha mãe e o meu sogro estivessem na Assembleia de Deus e são tão crentes quanto eu. Porque tudo que eu aprendi do Evangelho eu aprendi com a minha mãe. Eu não sei dizer o porquê, eu só posso dizer que aprove Deus que fosse feito isso. E não há motivo, não há como eu ser arrogante diante disso. Então, o que eu queria destacar dessa ideia da predestinação é que nós nos lembremos disso. Se Deus predestinou, se Deus é soberano, Ele nos escolheu para estarmos aqui. E não fomos nós, não foi a nossa inteligência, não foi características nossas, foi a vontade de Deus. E ponto. Existe um registro de uma conversa entre Charles Simeon e um calvinista e John Wesley, o arminiano talvez mais querido dos calvinistas. Esse debate, eu peguei, esse debate, nossa conversa entre os dois, eu transcrevi para cá, e ela começa assim, Charles Simeon dizendo, meu caro, eu entendo que você é o que chamam de arminiano, e certas pessoas me chamam de calvinista. E por isso mesmo eu suponho que as pessoas esperavam ver-nos prontos para brigar um contra o outro. Mas antes de eu consentir em que se dê início ao combate, com sua licença, gostaria de lhe fazer algumas perguntas. John Wesley diz, diga-me por favor. Agora Charles Simeon fala, você sente que é uma criatura tão depravada, mas tão depravada que nunca teria pensado em voltar para Deus se Deus já não tivesse posto isto em seu coração antes? John Wesley diz, é verdade, é isso mesmo. E você também não se sentiria totalmente perdido se tivesse que recomendar-se a Deus baseado em alguma coisa que você pudesse fazer e considera a salvação como algo que se deu exclusivamente pelo sangue e justiça de Cristo? John Wesley responde, sim, exclusivamente por Cristo. Charles Simeon prossegue, mas então, meu caro,
Partindo do pressuposto de que você foi inicialmente salvo por Cristo, será que ainda assim você não teria que subsequentemente, de uma forma ou de outra, salvar-se a si mesmo por suas próprias obras? John Wesley responde: é claro que não, pois eu devo ser salvo por Cristo do princípio ao fim. As perguntas continuam. Admitindo então que foi inicialmente convertido pela graça de Deus, você de um modo ou de outro deve manter-se salvo por seu próprio poder? John Wesley é claro, não. Charles Sewell continua a pergunta: quer dizer então que você deve ser sustentado a cada hora e momento por Deus, tal como uma criança nos braços de sua mãe? Sim, absolutamente, John Wesley responde. Charles Sewell diz: e quer dizer que toda a sua esperança está depositada na graça e misericórdia de Deus para sustentá-lo até que venha o seu reino celestial? Certamente, eu estaria completamente desesperado se não fosse ele. Mais uma vez, John Wesley responde. Então, Charles Sewell chega à conclusão: meu caro, com a sua permissão, vou levantar novamente a minha espada, pois isto não é nada mais, nada menos do que o meu calvinismo. Eis aí as minhas teses da eleição, justificação pela fé e perseverança final. Eis aí a essência de tudo o que eu defendo e como defendo. Portanto, se lhe parecer bem, ao invés de ficar tentando descobrir termos ou expressões que sejam um bom motivo de briga entre nós, unamo-nos cordialmente naquelas coisas em que concordamos. Todo crente é apto para falar do Evangelho com qualquer outro crente e ficar por horas numa conversa desse tipo. Porque essa é a razão do nosso Evangelho. Agora, se quisermos entrarmos em debate com irmãos que amam a Cristo tanto como nós, para falarmos que amamos melhor do que eles, eu não sei dizer se isso é tanto cristianismo quanto parece ser. Tenhamos como exemplo Charles Sewell e John Wesley nesse debate, antes de nos enveredarmos por discussões que não têm muito a produzir ao reino. Deus, em sua soberania, nos chamou para sermos semelhantes ao seu Filho. Esta é a nossa esperança viva. Essa é a esperança em nossos corações. Para isto fomos salvos. Um dia, aquela guerra descrita, aquela guerra interna entre a carne e o espírito vai acabar. Vai acabar definitivamente. Nossa esperança é a santidade. É para isso que nós fomos salvos, para sermos a semelhança do Filho, do unigênito do Pai. É algo interessante nisso aqui. A eternidade é para crente. E ela só pode ser para crente por um simples motivo. O novo céu e a nova terra é o lugar em que nós seremos santos. Nenhum ímpio quer ir para o novo céu e para a nova terra. Porque o que nós desejamos para lá é justamente porque nós seremos santos eternamente. É porque nós não teremos mais pecados. Nós não vamos lá porque vai ter um rio de cerveja ou 12 virgens para a gente todos os dias, como algumas outras religiões professam. Não é para isso que nós vamos para lá. Nós vamos para lá porque nós vamos ser santos. Esse é o nosso desejo, a santidade. Então o ímpio, ele nunca vai querer a vida eterna, porque a vida eterna é uma vida eterna de santidade. E o ímpio, aquele que não serve a Deus, ama o pecado e não ama a Cristo. Então até lá, para ele seria o próprio inferno, porque ele não teria acesso ao que ele mais deseja. Mas para aqueles que são santos, a vida eterna é um lugar de santidade, é um lugar de liberdade, é um lugar onde finalmente seremos quem queremos ser. E é para isso que Deus nos chamou. E ele agora no verso 30, ele expõe o processo pelo qual nós fomos transformados. Ele diz: aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. O Pai nos conheceu antes da fundação do mundo, e lá Ele nos elegeu e nos chamou. Nós viemos a este mundo, o nosso pai Adão veio, foi pelo caminho do mal, o pecado se espalhou por toda a humanidade, e todos nós aqui fomos contaminados por ela, todos nós nos tornamos pecadores. Todos nós, em algum momento de nossas vidas, éramos completamente alheios a Deus e amávamos o pecado. Mas o Pai, o nosso Pai, sabendo disso, ainda assim proveu uma salvação para nós. Aquele que nos predestinou, Ele nos chamou.
Ele nos regenerou, Ele trouxe o Evangelho aos nossos ouvidos. E o Evangelho falava da justificação. O que era o Evangelho? O Evangelho era o Deus Pai enviando o Deus Filho, o qual derramou o Deus Espírito Santo sobre nós. Era o Deus Filho vindo a essa terra, provendo salvação para homens que não tinham solução. Cristo veio, viveu e morreu na cruz e ressuscitou. E a partir daí, Ele nos justificou, como diz no texto. Aquele que nos chamou também nos justificou, e nos justificou no sangue de Cristo. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. A nossa dívida, a escritura de dívidas que tínhamos foi pregada na cruz de Cristo e lavada pelo sangue de Cristo. E aos que justificou, também glorificou. Lembra que eu falei do filme? A gente sabe a história do filme, a gente sabe o final do filme. A gente começa a ver o filme, mas a gente sabe do final do filme. E aqui tem algo interessante. Deus fala que nos predestinou e isso aconteceu na eternidade pretérita. Ele nos chamou, isso aconteceu no tempo presente que nós vivemos. Ele nos justificou, isso aconteceu em Cristo, lá na cruz. Mas aos que justificou, Ele também glorificou. E quando aconteceu isso? Isso vai acontecer. Um dia o nosso Senhor há de voltar e nós teremos a imagem do Filho. Mas a maravilha disso, isso é tão imutável, isso é tão real para a gente já hoje, que aqui está no passado. O Pai já nos glorificou, apesar que esse dia ainda vai chegar. Não há dúvida disso. Isso é imutável, isso não vai mudar. Nada vai acontecer, nada vai alterar essa verdade. Nós seremos santos em Cristo Jesus. Que diremos, pois, depois diante disso tudo? Paulo faz essa pergunta. Diante de tudo que eu falei, que diremos, pois, diante de todas essas coisas? No verso 31 ao verso 39, Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por nós, por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Quem fará uma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, certamente teremos aflições nesse mundo, mas que a gente possa escrever essas palavras no nosso coração. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, Ele não poupou nem o próprio Filho para nos salvar. Como Ele não dará todas as outras coisas? Como nós podemos pensar que estamos abandonados? Quem fará alguma acusação contra nós? Quem morreu por nós foi o nosso Senhor Jesus. Foi Ele que morreu e foi Ele que ressuscitou. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem tem poder nessa terra para nos separar do amor de Cristo? Se foi o próprio Cristo que nos chamou, se foi o próprio Cristo que nos predestinou para isso, se foi o próprio Cristo que já nos glorificou, quem vai se levantar nessa terra e vai nos pôr e vai nos distanciar do Pai? Nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nada vai ser capaz de nos separar do amor de Deus. Nada. Finalizando, indo em direção às aplicações, eu trouxe duas aplicações para a gente. A ideia do sofrimento, a ideia de sofrer, realmente é algo que tem falado muito comigo recentemente. E é verdade que tem coisas que você só aprende durante o sofrimento. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a oposição é verdadeira também. Todas as coisas ocorrem para o mal daquele que não ama a Deus.
Às vezes, nós passamos por sofrimentos e vemos pessoas que não amam a Deus acontecendo tudo bem. A ira de Deus se manifesta sobre o ímpio quando Deus entrega esse ímpio aos seus próprios desejos. Isso é em Romanos 1. A ira manifesta de Deus é Deus entregando o homem aos seus próprios desejos. Tudo coopera para o mal de quem ama o mal, mas tudo coopera para o bem de quem ama a Deus. Tem coisas que nós vamos passar, mas temos que confiar. A Lorena Chaves, ela recentemente lançou uma música que diz assim, o nome da música é Monocromia. A música é assim: sempre ouvi que para o dia ser bonito tem que estar ensolarado, que não há nada para se ver quando amanhece nublado, que é triste, é deprê, é preguiça. Mas tem coisa na vida da gente que só se entende quando o tempo fecha. Tem poema que mora escondido no choro contido, na falta de ar. Deixa vir o dia cinza, dentre os versos de neblina dos retalhos. Cura para quem chora. As poucas cores no céu não vão te lembrar o que importa. Nas rugas do teu rosto, a beleza da alma. Bem mais do que se vê é ter nas mãos um jeito de seguir em paz. E logo mais toda melancolia se vestir de glória. Tem coisa que a gente só aprende no meio da dor. É no meio da dor que nós nos aproximamos de Deus. É em meio ao sofrimento que nós entendemos o quão fraco nós somos. Existem momentos bons pra gente. Existem momentos de paz, que nós nos regozijamos no Pai. Mas existirão momentos ruins. Existirão momentos de sofrimento. Mas nesses momentos de sofrimento, nós como igreja, como irmãos, encontraremos os verdadeiros irmãos em Cristo. Nós temos uma comunidade que recentemente passou por irmãos que sofreram e tivemos a oportunidade de passar por isso juntos. Nós, em meio ao sofrimento, olharemos para o céu e saberemos o que realmente importa, saberemos que Deus não nos abandonou. Nós nos voltaremos a orar mais, nos dobraremos diante de Deus. Tem coisas na vida do crente que só acontece no sofrimento. C.S. Lewis dizia, o sofrimento é um megafone. É Deus dizendo para o homem que ele não é um super-homem, que ele é fraco. O sofrimento é um megafone, é Deus mostrando para a gente algumas coisas. E a segunda aplicação é para que nós nos lembremos desse texto, lembremos dessa verdade, que Deus faz todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Que nós tenhamos isso escrito no nosso coração. Eu estava um tempo sem ler Romanos e quando eu peguei esse capítulo, eu concordo com Lloyd Jones. Não que eu endosse, né? A gente está falando de Martin Lloyd Jones, mas é muito verdade isso. É precioso isso. Escreva isso no coração. Vão vir momentos que a dor vai estar tão intensa, que o sofrimento vai estar tão intenso, que talvez você não lembre de mais nada. Então tenha a cruz de Cristo estampada na sua mente. Tenha essa verdade de que nada vai te separar do amor de Deus, do que Cristo fez por você, de que Ele faz tudo para o nosso bem. A promessa de Deus não falha. Um dia nós vamos ver o final do filme que nós já sabemos qual é. Um dia o céu vai se abrir, Cristo vai voltar, nós seremos transformados à semelhança do Filho. Não seremos mais pecadores. A alegria que nós vislumbramos aqui, nós estaremos mergulhados nela. Essa é a nossa esperança. Dia após dia, domingo após domingo, nós vamos nos reunir aqui ou em outras igrejas, mas nós vamos nos reunir como igreja de Cristo, esperando o dia que o nosso Salvador vai voltar. O dia que essa união não vai ser mais domingo, mas vai ser no dia que não vai ter mais fim. O nosso Senhor está voltando. O nosso Senhor vai voltar. Ele não vai falhar. Mantenhamos firme essa promessa. No dia mau e no dia bom. Vamos orar? Pai, te agradecemos, Pai, por mais um domingo, Pai. Por mais um domingo que o Senhor
falou do Teu Evangelho a nós. Por mais um domingo que o Senhor nos lembrou, Pai amado, da volta do Senhor, Pai. Por mais um domingo, Pai, que o Senhor nos renova, Pai, para lutar durante a semana. Por mais um domingo, Pai, que podemos unidos cultuar o Senhor. Pai, o Senhor nos salvou para vivermos como igreja, como comunidade, para Te adorar, Senhor. E essa é a nossa alegria, Pai. Nada, nada na terra, Deus amado, ultrapassa isso. Te agradecemos pela glória do Senhor, Pai. Quero pedir, Senhor, por cada um que está aqui hoje, por cada um que não pôde vir hoje, Pai, por cada membro dessa comunidade, Pai, e por cada membro da Igreja de Cristo, Pai, que hoje ao redor do mundo, Deus, se reuniu ou se reunirá, Pai amado, para glorificar e louvar o Teu nome, Pai. Que o Senhor venha nos renovar para a semana, que o Senhor venha, Deus amado, derramar, Deus amado, o Teu poder sobre nós, a Tua graça sobre nós, Pai, e manter o nosso coração firme em Ti, Pai. Que o Senhor possa despedir cada um dessa comunidade hoje em paz para o seu lar, Pai. E que possamos descansar no Teu Evangelho, Pai. Que não sejamos apenas ouvintes, Pai, mas que a Tua palavra se internalize dentro de nós e possamos viver ela dia após dia, Pai. Essa é a nossa oração, Pai. Gratos por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém.